vamos lá. Joana, tô lá na UBS, tô atendendo uma paciente que tem critérios clínicos para SOP. Eu suspeitei porque ela tem infertilidade ou porque ela tem ciclos irregulares, enfim. Algo na sintomatologia me levantou hipótese diagnóstica para síndrome dos ovários policísticos. E aí, qual que é o primeiro passo, né? Se ela atende aos critérios, eu vou ter que excluir outras causas. Então, eu vou solicitar um teste de gravidez para excluir gravidez, que pode ser uma causa de irregularidade menstrual. Eu vou excluir alteração da função tiroidiana com o TSH. Eu vou excluir hiperprolactinemia dosando a prolactina. E vou avaliar também a possibilidade de uma hiperplasia adrenal congênita não clássica. Então, eu vou dosar a 17-hidroxiprogesterona. No geral, esses exames, são disponíveis para a gente na atenção primária. Então, não é porque a paciente tem uma suspeita clínica de síndrome do ovário policístico que vocês precisam referenciar para o especialista focal. Essa avaliação inicial vocês podem fazer na atenção primária. Da mesma forma que se a paciente não tem critérios clínicos para síndrome do ovário policístico, mas você fez ali um ultrassom que avaliou a presença, vale a pena também caminhar um pouco atrás desse fluxograma. Por quê? Às vezes a paciente não tem critérios muito óbvios para você porque ela não traz no relato verbal dela. Não é uma preocupação que ela tem. Mas aí você fez, por exemplo, um ultrassom. E esse ultrassom veio com ovários policísticos, né, evidenciados ali no exame de imagem. Você não vai de cara excluir a possibilidade de SOP porque ela não se queixou de nada. Você vai fazer uma busca ativa dos sinais clínicos, os sintomas clínicos para síndrome do ovário policístico. Porque vai que essa pessoa, em algum momento, fez uma depilação a laser, mas ela relata para você e você consegue fazer um diagnóstico, não é retroativo a palavra que eu quero usar, mas você consegue fazer um diagnóstico baseado em dados prévios de que ela tinha, sim, um exutismo. Então, a gente vai tentar avaliar dessa forma, fazendo também uma avaliação dos critérios, mesmo quando eles não são muito óbvios pra gente no discurso da paciente, tá? Então, beleza. Tem critérios clínicos para síndrome do ovário policístico. Vou avaliar esses exames iniciais. Se os resultados vierem alterados, eu vou caminhar com base na alteração que foi encontrada. E aqui a gente, obviamente, não vai entrar nessas nuances, porque senão ficaria grande demais. Mas, deu alteração nos hormônios tireoidianos? Vamos acompanhar. Vamos avaliar se eu tenho que fazer alguma medicação, reposição de hormônio tireoidiano. Teste de gravidez veio alterado? Vai caminhar para o pré-natal. Enfim, aí, um das possibilidades conforme o diagnóstico, né? Se tudo isso aqui veio normal, eu vou avaliar se tem algum sintoma, alguma manifestação que me norteie para alguma hipótese diagnóstica que não seja SOP. Então, eu vou avaliar se tem sinais. Aqui também eu não vou entrar em detalhes, porque é uma história clínica bem coletada, e depois avaliar se ela se enquadra no questionário, no fluxograma, para alguma hipótese diagnóstica diferente. Então, se ela tem sinais de acromegalia, como, por exemplo, crescimento das mãos, né, aumento do tamanho quando você vai ler no UpToDate, fala aumento do tamanho das luvas, mas aqui a gente não tem costume de usar luva, né? Então, avaliar o crescimento das mãos, talvez um anel que não sirva mais, mandíbula que fique protuberante, problemas de visão, ou pensar numa acromegalia. Pensar em síndrome de Cushing, se tiver aquele acúmulo de gordura dorso-cervical, estrias arroxeadas pelo corpo, uma hipertensão em alguém que não tem outros critérios para a pessoa ter hipertensão, não tem história familiar, não tem obesidade, então a gente pensa numa hipertensão secundária, e Cushing é um dos possíveis diagnósticos, né, quando a gente fala de hipertensão secundária. Vou pensar num tumor secretor de andrógeno, se tiver uma virilização grave com mudança na voz, clitoromegalia, né, principalmente se for de uma evolução muito rápida. Pensar numa insuficiência ovariana primária, às vezes até precoce, dependendo da idade, se tem onda de calor, sintomas urogenitais, simulando ali como se fosse a menopausa mesmo. Avaliar, né, a amenorreia hipotalâmica, se tiver baixo peso corporal, transtorno alimentar, exercício excessivo, manifestações que a irregularidade menstrual, por exemplo, pode ser uma manifestação de um estresse gigante para o corpo por causa de uma má nutrição, por exemplo. O ponto, e eu espero que vocês tenham absorvido isso, é que vocês não precisam decorar. Vocês precisam fazer uma boa coleta da história clínica, avaliar e excluir algumas alterações que são mais frequentes, alteração tiroidiana, gravidez, etc. E depois, com base no perfil de sintomas que essa pessoa apresenta, solicitar exames de forma direcionada. Então, eu não tenho que sair avaliando Cushing para todo mundo. Eu tenho que avaliar se a sintomatologia
é compatível e, a partir disso, fazer uma solicitação direcionada dos exames. Se não tem nenhum sintoma que direcione para nenhum outro diagnóstico diferencial, eu posso considerar que eu tenho um diagnóstico de SOP confirmado. E com base nessas suspeitas, gente, talvez tenham certas extensões propedêuticas que vocês não consigam fazer na atenção primária, né? Então, por exemplo, se tem suspeita de acromegalia, mas você não tem acesso à dosagem do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, aí a gente vai ter que direcionar provavelmente para o endocrinologista para solicitar esse exame. Então, entendam qual é a suspeita, entendam qual é o recurso que você tem na atenção primária para excluir aquela suspeita e caminhe para o diagnóstico de SOP se os resultados dos exames forem normais ou se simplesmente a clínica não conduzir vocês para nenhuma outra hipótese diagnóstica.